Meu nome é Jorge de Amorim Campos, mas dentro do futebol conhecido como Jorginho. Bem, eu fui campeão, claro, em 83 com a seleção mundial, mas representar a seleção brasileira em 94, quer dizer, na realidade eu representei em 90 e 94, mas 90 a gente saiu nas oitavas e 94 foi assim o êxtase para qualquer jogador. Porque tudo que a gente sonha um dia é jogar num clube profissional, depois você jogar num grande clube e passando essa fase você pensa realmente em chegar à seleção brasileira. E ser campeão do mundo, saber que teu nome vai ficar marcado para o resto da história mundial, nome assim, vai ter na história mundial do futebol, é algo maravilhoso. Bem, o ambiente interno da equipe era assim algo sensacional, porque a gente passou uma experiência muito interessante em 90, principalmente aqueles que eram mais experientes. Eu estava com 29 anos na Copa de 94, então na Copa de 90 eu estava com 24 para 25. E nós cometemos alguns erros, e foi uma das coisas que nós determinamos assim que chegamos para a Copa de 94. Tivemos uma reunião lá na Granja Comari, né, na nossa apresentação, e decidimos que a gente não iria repetir os mesmos erros de 90 e que a gente deveria, naquele momento ali, já colocar como um pacto entre nós. E foi o que aconteceu. Então o ambiente entre nós era maravilhoso, era de amizade, era de foco, realmente pensando, tirando tudo quanto é tipo de vaidade, qualquer coisa que pudesse atrapalhar o nosso caminhar para uma Copa do Mundo, para uma conquista de Copa do Mundo. A gente procurou fazer isso em 94. O último gol basicamente da Copa, né, do Brasil foi esse, porque foi a semifinal. Na final teve nos pênaltis e era o meu forte, mas por incrível que pareça, naquele jogo, eu até tenho uma palestra que eu falo muito sobre isso, de que vale a pena a gente insistir, vale a pena a gente perseverar naquilo que verdadeiramente a gente acredita e que somos bons, né? E eu sabia que eu era muito bom, eu sou um excelente, quer dizer, eu era, agora nem tanto, agora eu posso cruzar uma paradinha, mas na época era o meu forte realmente, o cruzamento, a ultrapassagem, e eu tive a oportunidade, que foram muito poucas naquele jogo, de dominar e olhar, ter tempo para olhar. E foi justamente, eu não recebi nenhuma pressão do meu adversário, consegui ver a movimentação dentro da área, o Raí puxando no primeiro pau e o Romário vindo no segundo pau. Foi quando eu dei o cruzamento e foi maravilhoso, porque eu havia errado vários cruzamentos naquele jogo. Não errado, eu havia colocado na área, mas a zaga da Suécia havia tirado basicamente todas, e eu com aquele arco realmente foi maravilhoso e está marcado até hoje. Até hoje o pessoal fala sobre isso e eu costumo dizer o seguinte: errei todos os outros cruzamentos, só acertei esse cruzamento e valeu a pena ter perseverado. Bem, é claro que é marcante para mim, eu me machuquei, foi muito triste aquele momento porque eu estava muito bem, fisicamente eu estava assim voando, literalmente, com 29 anos, muito já inteligente, sábio para o momento do jogo, né, com a experiência que eu já tinha, mas fisicamente o melhor momento da minha vida. Infelizmente tive aquela contusão, um estiramento na perna direita na hora que eu fui cruzar. Infelizmente, quando eu dei um drible, eu fui bater, a bola caiu um pouquinho para minha esquerda. Talvez se eu desse com a esquerda não teria tido tanto problema, mas quis bater de 3 dedos, aí com isso eu senti a musculatura e infelizmente ficou muito marcado isso para mim. Mas depois eu pude observar e perceber que a minha presença em campo não alteraria em nada, porque foi decidido nos pênaltis. Então, o que eu vi foi ficar de fora é muito difícil, mas eu vi realmente assim, um jogo muito nervoso, um jogo difícil realmente de se jogar, porque, como eu falei, muito calor, as duas equipes sentiram muito, né, porque chegou aí para a prorrogação, e depois nos pênaltis aquele sofrimento enorme que a gente não tem o que fazer, e a felicidade depois, e a infelicidade naturalmente do Badio, mas de ver o Tafarel se ajoelhando e agradecendo a Deus por aquele momento foi algo assim inesquecível para todos nós. Bem, naquela Copa do Mundo a gente fez algo realmente muito diferente, né? Essa questão que veio do Ricardo Rocha, na realidade. Isso aconteceu em Recife. Quando nós fomos jogar em Recife, a gente tinha jogado em São Paulo, havia vencido o Equador de 1-0, mas saímos vaiados, completamente vaiados, 1-0, acho que foi 2-0.
Contra o Equador, lá no Morumbi, saímos vaiados do estádio, por incrível que pareça, mesmo vencendo o jogo, e fomos jogar contra a Bolívia. E o Ricardo Rocha teve a ideia. Pessoal, a gente precisa fazer algo que a gente marque a nossa geração, que marque essa nossa geração aqui, e possa demonstrar também toda a união verdadeira que existia entre nós, que a gente estava com um foco muito grande de vencer a Copa do Mundo. E aí entramos de mão dada e dali em diante a gente conseguiu vencer a Bolívia naquele jogo de 6 e conseguimos caminhar dessa forma, e aquilo ali ficou um marco para essa equipe realmente. Essa união era uma coisa verdadeira, não era apenas para mostrar para as pessoas que a gente estava unido, não. Era uma realidade. Para você ter ideia, por exemplo, tentaram jogar naquela época Bebeto contra Romário, porque eram os dois grandes nomes da nossa equipe. Eles mesmos chegaram e falaram isso, a gente não vai deixar com que isso aconteça, porque o nosso foco aqui não é Bebeto, não é Romário, o foco aqui é realmente a seleção brasileira. Então, tudo que era feito, para você ter ideia, o Romário, eu era o chefe da caixinha, tá? Eu era o presidente da caixinha, então eu era o primeiro a chegar no ônibus. E o Romário era o segundo a chegar. E era o cara que cobrava mais em termos de horário, de presença. Então, sabe, a gente sabia realmente assim que o foco era muito grande. E essa entrada de mãos dadas realmente marcou a nossa geração. Bem, a chave do sucesso nessa Copa do Mundo, eu acredito que foi nós realmente deixarmos de lado toda a vaidade, que foi importante, uma coisa extra-campo, né? Que aí acaba afetando no campo. Muitos de nós termos tido a experiência de 90, que foi amarga, foi dolorida, nós choramos muito por aquela perda, principalmente contra o nosso maior adversário, que é a Argentina. Perder para a Argentina com o gol do Canide ali foi difícil de engolir. Então nós detectamos que família é uma bênção na nossa vida, é maravilhoso a gente estar com a nossa família, mas no momento de Copa do Mundo não pode entrar no nosso ambiente. E a gente determinou. Aconteceu em 90, que deu errado, a gente não deixou com que isso acontecesse. Então, foram muitos detalhes que a gente viu falando, deixa de lado toda a vaidade, tudo aquilo que vai ser individualmente pra gente, e vamos pensar no grupo. Um sistema tático muito definido pelo Parreira. Era uma equipe forte, muito forte na marcação, mas ao contrário de que muitos pensavam, e hoje todos revendo, e principalmente no ano passado, período de pandemia, se passou muito na TV brasileira a Copa do Mundo de 94. Então todo mundo viu o quanto nós éramos muito qualificados tecnicamente. Se a gente for pensar, os dois laterais desciam ao mesmo tempo, botando realmente assim força. A gente descia com quase 7 jogadores no campo do adversário ou mais, muito forte, com cruzamentos, com jogadas por dentro, com penetrações, infiltrações por dentro, jogadas em velocidade. Era uma equipe que mantinha tanto esse jogo apoiado, que a gente chama hoje, né, quanto uma transição ofensiva em velocidade. Então, o sistema tático do Brasil muito bem definido, e tinha a paixão que vinha muito do Zagallo, aquela coisa que ele colocava realmente todos os momentos, faltam 3, faltam 2, falta um. Era um momento que realmente assim marcava a gente. Então essa inteligência do Parreira, junto com essa paixão e o conhecimento do Zagallo, e tudo isso que eu falei, fez com que essa equipe entendesse que era o momento de nós marcarmos o nosso nome na história do futebol mundial. É um sentimento, é um êxtase que assim fica difícil da gente expressar com palavras apenas, mas aquele momento assim é um sonho que você imagina, o nascimento de um filho, né, o seu casamento, aquele momento tão esperado, é mais ou menos dentro dessa alegria, né? Eu acho que, claro, o nascimento de um filho é algo muito mais apaixonante, mas a gente sabe que, assim, profissionalmente, a gente vai deixar marcado o nosso legado, o nosso nome na história, né? E a gente conquistou, a gente vai fazer com que, por exemplo, eu estive no México, eu fiquei sabendo que teve uma cidade lá que colocou o nome de todos os jogadores. Então tem jogadores, tem pessoas que têm o meu nome hoje porque eu fui campeão do mundo. Então é algo assim, sabe, inexplicável, maravilhoso. Então é realmente assim, aquele sentimento de que não é para aquele momento, sabe? Aquela coisa que você sabe que vai durar para sua vida toda. Então, quando eu faço um contrato, quando as pessoas me encontram na rua, eu vejo os pais falando porque as crianças não me conhecem ainda, porque aquele ali é o grande lateral, cruzava muito, lateral da Copa do Mundo, campeão do mundo. Então, cara, não tem preço.
Temos sim, temos grandes jogadores, jogadores que jogam, por exemplo, na Europa, jogadores muito qualificados, temos um excelente treinador, entendeu? Que tem acompanhado as coisas do mundo inteiro. O que, para mim, se eu falar como um ex-atleta, esquece aqui o treinador, tá? Mas se eu falar como um ex-atleta, o que eu não sei porque eu não estava nas concentrações, mas o que às vezes eu percebo que está faltando é justamente foco. Foco naquilo que é o mais importante. Tudo que está ao entorno não é mais importante. Eu vou falar uma coisa aqui, mas por incrível que pareça, naquele momento ali, até a nossa família, a gente tem que entender que tem que deixar um pouquinho ali à parte e não pode entrar no nosso ambiente, não pode atrapalhar, não pode... Eu sou pai de 4 filhos, hoje eu sou avô, os problemas da minha família, minha esposa, por exemplo, ela tem que entender, tentar resolver antes de chegar em mim. Não pode de forma nenhuma. Então, o que eu percebo às vezes é que detalhes extracampo, de repente, podem atrapalhar. Eu acho que nós temos uma grande seleção, temos grandes nomes, temos um dos maiores jogadores do mundo hoje, que é o Neymar, mas se nós não tivermos com o foco completo, focado naquilo que nós precisamos realmente vencer, nós precisamos ganhar uma Copa do Mundo agora. Nós precisamos realmente fazer com que mídias sociais não atrapalhem. É difícil, imagina, um atleta hoje que tem, sei lá, não sei quantos milhões de seguidores, ele posta as coisas normais. Só que, por mais que ele não queira, ele vai dar uma olhada. Se o cara tá comentando bem, se ele jogou bem, por incrível que pareça, assim como os jogadores do passado viam a nota dele no jornal, muitos vão ver e acaba se envolvendo com essa situação, ou se tem algum tipo de problema, é muito grande. E para a comissão técnica, para a diretoria de uma forma geral, conter uma situação dessa, então talvez são 2 pontos importantes, talvez, que as seleções atuais deveriam prestar atenção, né? A questão da família na concentração. Nós amamos a nossa família. Eu amo minha esposa, meus 4 filhos e meus netos, mas dentro da concentração, não. Não, eu sei que já fizeram diferente, foi a nossa experiência, não vale a pena. Uma mulher faz uma coisa, uma mulher chega atrasado, ou tem um problema de uma mulher, ou com um filho, briga, bate numa... que é normal, uma criança bate na outra, pode trazer um problema entre os atletas. Então vale a pena se pensar sobre isso. Uma dica que eu estou dando, humilde, mas de alguém que conheceu dentro de campo, que conheceu, que viveu isso e que entendeu que dessa forma nós conseguimos bloquear. Hoje é difícil, como eu falei, de as mídias sociais, mas se puder minimizar, não postarem nada que estão lá dentro, fazendo o cabelo, fazendo não sei o quê. Hoje a galera está preocupada mais em fazer o cabelo do que às vezes jogar o futebol. Então, eu sei que é importante você entrar com um look maneiro, mas pelo amor de Deus, nós precisamos ganhar uma Copa do Mundo. O look fica para depois. É sempre difícil de falar a melhor seleção brasileira da história, porque, puxa, eu estou inserido numa delas, né? Numa das campeões do mundo. Mas eu acho assim, a seleção de 70, posso dizer assim, talvez seja imbatível, porque contava para mim, né? Com o melhor jogador de todos os tempos. Ninguém vai se comparar ao Pelé. Por mais que eu joguei, por exemplo, com o Zico, para mim, né? Apesar de não ter sido campeão do mundo, foi o jogador mais completo que eu tive a oportunidade de ter a honra, o privilégio de jogar com ele durante 4 anos no Flamengo e ter sido dirigido por ele no Kashima Antlers como meu diretor. Então, acho que nenhuma seleção, tendo grandes jogadores, conseguiram ultrapassar, por exemplo, a seleção, apesar deles terem tido, eu revi todos os jogos, nós passamos por esse período de pandemia, a gente pôde ver todos os jogos. Então eu vi que eles tinham falhas, eles viam que tinham falhas bizonhas, até mesmo porque muita coisa mudou no futebol. As coisas hoje estão muito mais intensas, o jogo muito mais intenso do que na minha época de 94, mas aquela seleção, cara, tinha Tostão, tinha Gerson, tinha Jairzinho e tinha o Pelé. Então, mas é difícil de falar que foi melhor do que a de 58, melhor do que a de 62, porque tinha Garrincha também, sabe? E melhor do que a nossa, melhor do que a de que tinha Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e tantos outros, Kaká. É difícil da gente realmente dizer, mas talvez a de 70 está um pouquinho acima de todas. Cara, assim, eu
eu tenho uma história desde 2010, né, com a questão do Neymar, né, que a gente não levou Neymar, mas sou fã dele, gosto demais do futebol dele. Ainda acho que ele tem mais. Ainda acho, não, eu tenho certeza absoluta que o Neymar tem mais para dar, tem mais foco para ter. Não que ele não tenha ou não que ele não tenha comprometido, não é isso. Eu só acho assim, que se ele entender quem verdadeiramente ele é, o que ele representa, até mesmo qualquer tipo de atitude extra-campo, eu sei que a pessoa tem. Eu falo isso porque às vezes a pessoa pode falar assim, mostrar para ele, ou ele vai ver uma situação. Eu não tenho nenhum problema, porque eu sou o tipo de homem que eu falo a verdade. Eu procuro, pelo menos, ser sincero. E outra, eu procuro fazer com que atletas que estão sob o meu comando, eu quero melhorá-lo como gente, como pessoa e como atleta, individualmente e coletivamente. E eu não tenho nenhum problema de falar isso com o Neymar, de falar isso para o Neymar, por exemplo. Podia estar olhando para a câmera aqui. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta. Ele é o grande nome da seleção brasileira e o grande nome do futebol mundial hoje. Mas até hoje ele ainda não conseguiu ser. Questões ainda de contusões, mas às vezes de algum comportamento fora extracampo. E não pode, ele precisa entender que há milhões de crianças que olham para ele. E eu sei que é um peso sobre a vida dele. E ele é um cara normal, ele é um cara que vem de família normal, simples, e ele quer também. Mas eu posso citar um outro nome, que é o Cristiano Ronaldo, para mim, que é o maior atleta da atualidade do futebol mundial. Não existe ninguém, nenhum atleta, e principalmente pode até existir, mas que não seja tão conhecido quanto ele, que está focado e não tem o nível, a qualidade do Neymar e nem do Messi. Mas por que o cara é o que é? Porque ele entendeu. Ele não pode participar de qualquer tipo de escândalo, ele tem que ter uma imagem limpa. Ele, por exemplo, imagina, cara, o cara não colocou tatuagem porque ele doa sangue. Cara, é um fenômeno. Você está entendendo? O comprometimento do cara com a vida dele, com a causa dele, com o profissionalismo dele. Se o Neymar entender quem verdadeiramente ele é, e ele colocar tudo isso para fora, eu não tenho dúvida que ele pode ser, ele vai ser o melhor do mundo, vai junto com os jogadores que sozinho ele não ganha. O Romário jogava pra caraca, o Bebeto jogava pra caraca, mas não sozinho, ele não ganhava mesmo, porque se não tivesse eu para cruzar, ele não faria o gol. Se não tivesse o Bebeto para dar o passe, ele não faria o gol. Se não tivesse alguém para dar um passe pro Bebeto, ele também não faria o gol. E nós construímos uma história junto. Então, o Neymar precisa entender quem ele é, focar naquilo que é o principal, esquece o que passou. A partir de hoje é outro Neymar, eu tô focado, 2022 é meu ano, eu quero ganhar, eu vou concentrar aqui, sabe? Aqui dentro, não, aqui não tenho privilégios, aqui eu sou da seleção brasileira. O Neymar não pode ter nenhum tipo de privilégio na seleção brasileira. Não, pelo amor de Deus, eu não sei se tem. Mas eu tô só falando porque eu tô falando como ex-atleta e como um ex-auxiliar técnico e hoje treinador. Não pode ter nenhum tipo de privilégio. Ele tem que ter a mesma coisa que todos os outros jogadores. Porque não é melhor do que ninguém naquele momento. Então ele precisa entender isso e ele ser como o Romário fez. Primeiro a chegar no ônibus, meu amigo. Ser o primeiro a dar o exemplo, ser o melhor. Se ele quer ser o melhor do mundo, ele tem que dar o maior exemplo. Porque bola nós sabemos que ele tem. Mas 2022 é uma grande oportunidade para o Brasil. Uma grande oportunidade, né? Vai estar num país em que temos muitos brasileiros jogando ali. Treinadores brasileiros também fizeram história naquele mundo árabe. Então, oportunidades teremos, claro, torcidas do mundo inteiro, mas nós estaremos assim muito bem, vamos dizer assim, representados ali naquela situação. É uma Copa do Mundo em que taticamente a gente precisa ser impecável, porque hoje todo mundo estuda todo mundo. Equipes, vamos dizer assim, regulares, boas, mas não excelentes, têm conseguido sobrepor equipes tecnicamente assim muito capacitadas, mas por estar organizada tem conseguido superar. Então a gente precisa estar muito atento, ligado ao sistema tático do adversário. Isso aí, claro,
A gente tem um treinador que estuda muito isso, mas a gente precisa ser eficaz. E para que isso aconteça, eu já falei, o ambiente tem que estar muito bem. Sabe, a gente chama de vestiário. Nada pode fugir, nada. Então são detalhes que são extremamente importantes. Mais uma coisa, ideia, ficar preocupado com qualquer coisa, se chegou um amigo, chegou uma família para poder ir para o jogo, não importa, não tem que se preocupar com isso. Quantos ingressos eu vou receber para o jogo, não importa, tem que ser tudo definido antes. Combinado não é caro, resolva tudo na granja. Apresentou na granja? Resolve tudo, amigo, resolve tudo, porque essa é a Copa que nós precisamos vencer. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.